Se Jesus falar contigo, você vai obedecer? Porque se você não obedecer, aí também é uma responsabilidade que você vai ter perante Ele. E eu queria te convidar, irmão, a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Gênesis capítulo 12. Quem achou diz amém. Está aí, meu filho, na tela? Isso. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Vamos ler junto dois? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Verso 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão não teve outra alternativa a não ser obedecer, porque Deus falou com ele. E quando Deus fala com a gente, Ele espera que nós o obedeçamos. O que ele fez, irmão? Vamos ler juntos 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. O chamado de Deus na vida de Abraão. Deus apareceu a esse homem, e apesar dele não ter gerado filhos, e já está com 75 anos, Deus disse para ele que ele iria gerar uma nação muito grande. Versículo 2, a parte A, diz assim: farei de você um grande povo. Vamos repetir? Farei de você um grande povo. Mais uma vez, porque isso é a chave do chamado de Abraão para você guardar. Farei de você um grande povo. Qual é o chamado de Abraão, irmãos? Ser pai de uma nação muito grande. Deus chamou aquele homem para que ele pudesse gerar uma nação muito numerosa. Mas como? Se ele não tinha filhos, se ele tinha 75 anos de idade, não parecia ser uma promessa ou um chamado impossível, mesmo diante de tantas impossibilidades. Abraão creu na promessa e partiu em direção ao chamado que Deus lhe deu. E à luz desse chamado, irmãos, queremos falar um pouco sobre o chamado ou a vocação, e ligar esse tema à multiplicação, porque nós estamos falando sobre eu mais um, o desafio da multiplicação, a nossa temática nesses dias. O que o chamado tem a ver com multiplicação? Você já deve ter pensado e percebido, porque se Deus iria, através de um homem, gerar uma grande nação, e todo crescimento é pela multiplicação, o que ia acontecer na vida dele? Ele iria multiplicar, ele iria crescer, ele iria gerar muitos filhos. E nós entendemos, irmãos, que não só Abraão recebe de Deus um chamado, mas o chamado de Deus é para todos os cristãos. Todo crente em Cristo Jesus tem um chamado na sua vida.
Você crê que Deus tem um chamado para você? Amém? Quantos creem aqui que Deus tem um chamado para a sua vida? Deus não chamou apenas Abraão, Deus me chamou. O chamado de Abraão talvez não seja o meu chamado. Eu tenho outro chamado. Você talvez não tenha o meu chamado, mas você tem um chamado de Deus na sua vida. Existem alguns chamados, queridos irmãos, que todos nós temos. Qual é o primeiro chamado que todos nós temos? Ou que todos nós recebemos? É o chamado para a salvação. Se você está aqui nessa noite, se você é salvo em Cristo Jesus, se você já entregou a sua vida para o Senhor, você pode ter a certeza: Deus te chamou para a salvação. Um chamado de graça, um chamado de amor, um chamado de redenção, de mudança, de transformação. Todo crente possui esse chamado. Outro chamado que todos nós também recebemos é o chamado da intimidade com Deus. Todos nós somos chamados para ter relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é coisa para alguns crentes. Relacionamento com Deus é para todos os crentes. Todo crente é chamado para viver uma vida relacional com o Senhor. Isso acontece através de algumas coisas: através da oração, através da palavra, através da comunhão, através das disciplinas espirituais. Você vai vivendo o seu relacionamento com Deus. Alguém chega a dizer, irmão, que cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento. Terceiro chamado que todo crente tem, sabe qual é? Para a santidade. Todos nós somos chamados para vivermos em santidade. Todos nós fomos chamados para servir no reino de Deus. Sabia disso? Não existe crente que tem chamado para trabalhar e crente que não tem chamado. Todos os crentes têm que servir, porque isso é um chamado de Deus para todo mundo. Não existe a classe que trabalha e a classe que não trabalha, a classe que doa e a classe que recebe. Pelo contrário, existe o chamado universal de sacerdócio para todos os crentes. Todos nós temos um chamado, sabe para quê? Para a obra missionária. Sabia que você tem um chamado para a obra missionária? Você é missionário, sim ou não? Quantos missionários nós temos aqui nessa noite? Você talvez não seja o missionário que Deus vai levantar para ir para as regiões mais longínquas do país. Talvez você não vai ser missionário em outra nação, mas aqui em Tapera, em Campos, nós somos missionários, porque nós temos uma tarefa de multiplicar, eu mais um, ganhar mais pessoas para Cristo. Isso é um chamado para todos os crentes. Engana-se quem pensa que evangelizar e missões é um departamento da igreja. E aí a gente escolhe alguns irmãos e diz assim: vocês evangelizam e nós não fazemos absolutamente nada. Ganhar pessoas para Cristo é um chamado para cada um de nós. Então nós temos alguns chamados gerais na nossa vida. Quais são eles? Primeiro é salvação. Segundo é intimidade com Deus. Terceiro é santidade. Nós somos chamados para sermos santos. Terceiro chamado é serviço. Nós somos chamados para servir. E um outro chamado que nós temos é de sermos missionários. Nós ganhamos pessoas para Cristo. Dentro da igreja nós somos servos. Fora da igreja nós somos missionários. Me ajuda aí, irmão. Dentro da igreja, dentro da igreja, servos. Fora da igreja, missionário. Dentro da igreja, servos. Fora da igreja, esse é o chamado para todos nós. Agora, todos nós também temos um chamado específico, um plano de Deus para a sua vida, um plano de Deus pessoal. Assim como Deus teve um chamado na vida de Abraão, Ele tem um chamado para mim, para você. Ele tem um plano especial para que você possa desenvolver. E mesmo que haja impossibilidades, Deus quer que eu e você creiamos
que há uma promessa para a nossa vida. Há uma promessa para a sua vida. Deus tem um plano especial para a sua vida, que está aqui nessa noite. E como Abraão, nós não temos outra alternativa a não ser nos lançarmos e caminhar em direção ao plano que Deus tem para cada um de nós realizar. E eu quero te falar que esse plano, ele tem 3 características. Primeiro, esse plano é pessoal. Deus chama pessoas. Deus não chama objetos nem coisas. Deus chamou quem? Abraão. Deus não chamou coisa nem objeto. Deus chamou uma pessoa. Quando Deus chama, Ele chama pessoas. Sabia disso? Porque o negócio de Deus, sabe o que? É ser humano, é gente. Tem gente que diz assim: eu amo a igreja, mas eu odeio os membros. Você não está no propósito de Deus. O propósito de Deus é gente. O propósito de Deus é pessoas. Se nós queremos viver o chamado de Deus na nossa vida, nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus chama pessoas. Deus não chamou a instituição. Deus não chamou a denominação. Deus chamou gente com história, com personalidade. E aí que está. Porque cada um de nós tem uma personalidade. Cada um de nós tem diferenças de pensar. E cada um de nós tem limitação. Cada um de nós às vezes até tem incapacidades. O problema de Abraão é que ele e a sua esposa não tinham filhos. Ela era estéril. Ela não gerava filhos. Mas Deus chamou quem? Abraão. O que é uma esterilidade quando Deus quer cumprir a sua promessa? O que é uma idade avançada quando Deus tem um plano na vida de alguém? Deus te chamou para viver a promessa dele na sua vida. Outra coisa, irmão, o chamado de Deus é inquestionável. Repita comigo: inquestionável. Mais uma vez, inquestionável. Porque quem é que está chamando? Quem é que está chamando, irmãos? E quem é Deus? Deus é uma pessoa qualquer? Ou Deus é o Criador de todas as coisas? Deus é uma pessoa qualquer? Ou Deus é eterno, infinito, aquele que tem toda a autoridade? Deus é uma pessoa qualquer? Ou Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Quem está te chamando, olhe bem o que eu vou te dizer nessa noite. Quem está te chamando não é o pastor. Quem está te chamando não é essa igreja. Quem está te chamando é o Senhor da história. É aquele que vive e reina para todo sempre. É aquele que tem todo o poder concentrado nas suas mãos. É aquele que quando fala a sua voz tem que ser obedecida. Você vai questionar o chamado dele na sua vida? Uma grande missionária que foi usada por Deus em muitas nações. E alguém perguntou para ela. Ela chama Nauzira Nascimento. Foi chamada por Deus aos 16 anos de idade para missões. No final da vida, já com a idade avançada, voltou para o Brasil. E alguém disse assim: qual é o segredo do seu chamado? E ela disse assim: eu não tive um chamado. E todo mundo espantou: como é que é isso? Essa mulher não teve um chamado? Ela disse: não tive um chamado. Eu ouvi uma ordem e obedeci. Eu ouvi uma ordem e obedeci. Porque a ordem foi feita para ser o quê? Porque sem Deus, irmão, sem Deus nada acontece. Mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Terceira coisa, esse chamado, ele é intransferível. Senhor,
Manda outro no meu lugar. Aquilo que Deus te chamou para fazer, você não pode passar para mim. Aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não posso passar para você. Aquilo que Deus te chamou para fazer, você não pode delegar, terceirizar. Hoje se fala muito em terceirização. Nós não podemos terceirizar o nosso chamado. Ninguém aqui é chamado para fazer tudo, mas também nós não somos chamados para não fazer nada. Cada um de nós tem uma parte a realizar no reino. E sabe o que vai acontecer se você não realizar? Vai ficar sem fazer. E sabe de quem que Deus vai cobrar? Hein? Vai cobrar de você. Deus disse a Jonas: você vai para Nínive. Eu tenho um plano com você lá naquela cidade. E Jonas foi para onde? Para onde que Jonas foi, irmão? Mas Deus mandou ele para onde? E quando Deus manda, está mandado. Deus foi buscar ele no meio do oceano e disse: volta, volta, porque se você não voltar, você vai morrer. Há tempo, na baleia, na barriga do peixe, ele orou ao Senhor e disse: o que eu votei, pagarei. Eu não quero mais transferir o meu chamado. Eu vou fazer a tua vontade. Agora deixa eu falar um negócio para você. Você precisa escolher nessa noite se você vai andando até a vontade de Deus, ou se você quer que Deus mande um peixe te buscar. Você vai de peixe, ou você quer ir a pé, de ônibus, de carro, de bicicleta, pedalando, ou você quer ir na barriga do peixe? Deus tem te chamado para desenvolver um ministério aqui nessa igreja. Se você cruzar os braços, se você só pensar em você, Deus vai te tratar até você ficar no lugar onde Ele quer que você esteja. Você está entendendo? Eu ouvi um testemunho essa semana que alegrou meu coração. Uma pessoa disse: a partir do momento que eu tirei o foco dos meus problemas e passei a olhar para os problemas das outras pessoas, Deus tem transformado a minha vida. Sabe por que você não é usado por Deus muitas vezes? Porque você só olha para você. Você só pensa nos seus problemas. Você só olha para as suas incapacidades. Mas você não vê aquela pessoa que está do seu lado, que está com um problema maior que você, que está com dificuldade ou com sofrimento igual ao seu, e que você pode ser um instrumento de Deus para abençoar aquela vida. Mas eu não quero te enganar. O chamado de Deus tem um preço, sabia? O chamado de Deus tem um preço a ser pago. Quem quer cumprir a vontade de Deus vai ter que pagar um preço. Quem não quer cumprir a vontade de Deus não precisa de pagar esse preço, mas também não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. O chamado de Deus é para andar num caminho estreito. O chamado de Deus é para conquistar. O chamado de Deus é para gente valente, não é para covarde. O chamado de Deus tem um preço a ser pago. Deus está te chamando, mas eu não quero te enganar. A partir do momento que você disser sim para o Senhor, você começará a pagar um preço. Mas esse preço será pago pelos chamados. Marquinhos da Graça, na sua sabedoria, me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: pastor, o reino de Deus não é para quem é. O reino de Deus é para quem quer. E é isso mesmo. Eu sou, você não é nada. Se você não quiser, você não tem nada. Se você não lutar, você não tem nada. Se você não fizer a sua parte, você não vai ter nada. Igreja, reino de Deus, é para quem quer. Você quer? Você quer, irmão? Vai pagar o preço. É alto esse preço. Abraão pagou um preço, sim ou não?
Abraão pagou um preço, irmão. Preço alto. O que Deus disse para ele? Em primeiro lugar, Deus falou: sai da tua terra. Você quer viver o plano que eu tenho para a sua vida? Sai da tua terra. Sacrifica alguma coisa, Abraão. Se você quiser viver o plano de Deus para a sua vida, sacrifica alguma coisa. O preço é esse, é sacrifício. Deus tirou Abraão da sua terra. Por quê? Deus não podia deixar ele lá em Ur dos Caldeus. Um dos motivos que Deus usou foi para ensiná-lo que para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o chamado de Deus na sua vida, você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que se sacrificar. Qual foi o sacrifício de Abraão? Sair da sua terra. Talvez Deus não te chamou para sair da sua terra. Deus me chamou para sair da minha terra. Talvez esse não é o seu chamado. Mas é um sacrifício, sabia? É um sacrifício. Porque para mim não tem dia das mães, não tem dia dos pais. Porque eu resolvi sacrificar muitas coisas, porque Deus tem um chamado na minha vida. Talvez você não vai passar por isso. Você vai viver sempre perto da sua família, mas Deus está te chamando para renunciar a outras coisas. Para você viver o chamado de Deus na sua vida, você tem que desapegar, sabia? OLX, desapega. Fala aí, desapega, irmão. Você vai ter que desapegar de algumas coisas, cara. Eu desapeguei de muita coisa, estou desapegando de outras. Uma delas era a paixão pelo futebol. Apesar de nunca jogar, mas eu tinha uma paixão por futebol. Hoje eu estou desapegado, irmão. Não estou dizendo que você precisa fazer isso, mas foi um tratamento de Deus na minha vida. Porque eu só conseguia chegar na igreja depois de ver todas as análises, de todos os gols, de tudo isso. Eu chegava na igreja sempre atrasado. Foi a primeira coisa que Deus falou: você quer se perseguir? Sacrifica, entrega. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que sair do seu lugar de comodismo. Você vai ter que vir para o risco. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que curar certos relacionamentos. E, irmão, vou te falar, tudo que é bom dá trabalho. Quem gostou aqui da festa roça? Foi boa? Foi maravilhosa. A melhor festa de todos os tempos. Deu trabalho ou não? Claro. E tudo na vida é assim, gente. Nós queremos fazer grandes coisas para Deus. Nós queremos ganhar muitas pessoas para Jesus. Nós queremos liderar célula. Você quer? Então se prepara para trabalhar, para pagar o preço, cara. Você acha que é o quê? Moleza? Se é moleza, não é coisa boa. Coisa boa dá trabalho. Você quer ser um profissional, você quer ter uma família boa, vai dar trabalho, vai pagar um preço de oração, de estudo, de crescimento, de noites às vezes sem dormir. Mas Deus lá na frente vai te honrar, porque você está sacrificando. Você quer abrir a sua casa para receber célula e não quer que saia tudo sujo para você limpar? Como? É o preço que alguns pagam. Sacrifício. Se o seu chamado não te custa nada, você não vai a lugar nenhum. Vamos falar? Se o meu chamado não me custa nada, sabe para onde eu vou? Lugar nenhum. Nós somos chamados, irmãos, para conquistar. O bairro de Itapera já é do Senhor Jesus. Amém. Cidade de Campos já está conquistada pelo Senhor Jesus. Deus falou com Josué: Josué, está vendo essa terra? É tua. Agora vai lá e põe os inimigos para correr. Você queria a terra, ainda queria moleza, cara? Não, paga o preço. Sacrifica, é guerra, é batalha. Está aí, irmão, esse bairro para a gente conquistar. Deus já deu a ordem. Agora, se a gente quiser ganhar pessoas, se a gente quiser influenciar a família, se a gente quiser impactar essa cidade, temos um preço alto a pagar. E aí nós precisamos saber quem é ou quem são as pessoas que vão pagar esse preço.
A vitória é nossa, mas a batalha precisa ser travada. Nós vamos vencer, nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que encostar o nosso joelho no chão, nós vamos ter que ganhar força nos nossos braços, nós vamos ter que botar nossa cabeça para funcionar. Mas não existe nada bom que não dê trabalho e que não exija sacrifício. Segunda coisa, o que Deus disse para Abraão? Deixa seus parentes e a casa do seu pai. O chamado de Deus na sua vida é para renunciar. Abraão, se você quiser viver o meu chamado, você vai ter que deixar a segurança da casa dos seus pais. Você vai ter que deixar a proteção de viver perto da sua família. Vou te levar para o Egito, vou te levar para a Palestina, vou te colocar no meio de povos estranhos. Você vai ter que romper com algumas coisas. Você não vai ser mais o queridinho da mamãe e do papai. Você vai ser agora uma pessoa comum, peregrinando em terra estranha. Você está entendendo, irmão? Renúncia. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para viver os planos de Deus na sua vida. E a primeira coisa é abrir mão para você mesmo, porque o primeiro chamado que nós temos, sabe qual é? Morrer para si mesmo. Quem é chamado por Deus é chamado em primeiro lugar para morrer para si mesmo. E morrer para si mesmo é a primeira renúncia que nós temos, porque não é mais a nossa vontade, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, mas o que o Senhor tem para a nossa vida. E nós passamos a viver uma nova vida. Se você não quer renunciar a nada, você não chegará a lugar nenhum. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Se você não renunciar a nada, sabe onde você vai chegar? Para chegar lá, você tem que abrir mão de algumas coisas. Talvez você um copo de bebida, uma noite de farra, uma balada. Eu não sei o que Deus está te chamando para abrir mão. Mas se você abrir mão em direção ao chamado de Deus na sua vida, você vai viver grandes coisas. Talvez seja abrir mão da sua própria razão, deixar de estar certo e perdoar alguém. Não sei. Mudar o seu temperamento, melhorar. Para muita gente é uma renúncia grande, mas Deus está te chamando. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde? Para onde que Abraão tinha que ir, irmão? Deus deu a direção a ele? Deus deu a direção a ele? Deus falou: você vai andando e eu vou te mostrar no caminho qual é a terra que você vai. Você iria? Você iria? Sai daqui. Eu vou para onde, Senhor? Não me pergunta, eu vou te mostrar daqui a pouco. Vai andando e eu vou te falando. Se você quiser viver o chamado de Deus na sua vida, você precisa se entregar totalmente. Você precisa acreditar. Sai daí e vai para onde eu vou te mostrar. O chamado de Deus, sabe para quê, irmão? Para vencer o medo, para vencer a racionalidade, para tirar o controle da sua vida e colocar a chave do carro na mão de Deus e dizer assim: para onde o Senhor quiser me guiar, eu vou. Você está disposto a pagar esse preço? Senhor, não tem filho. Eu não perguntei se você tem filho ou não. Eu estou te dando uma promessa. Segue. Senhor, eu já estou velho. Como é que eu vou sair da minha casa? 75. Segue o que eu estou falando contigo. E Abraão arrumou sua bagagem, arrumou tudo e foi em direção ao que Deus tinha falado com ele. Abraão decidiu seguir por aquele deserto afora, agarrado nas mãos de Deus. Para onde o Senhor me levar, eu vou. Você está disposto a pagar esse preço, irmão? Nessa noite, agarrar na mão do Senhor e dizer: oh Jesus, eu hoje quero renunciar ao controle da minha vida. Aonde o Senhor me levar, eu quero ir. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser andar pelas suas próprias pernas, sabe onde você vai chegar? Lugar nenhum. Se você quiser andar pelas suas próprias pernas, você vai andar, e vai chegar no final da sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Se for um chamado que não te custa nada,
não vai chegar em lugar nenhum. Se você não tiver que abrir mão de nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você quiser andar por você mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. O chamado de Deus é para isso. E aí você pensa, irmão, Deus chamou Abraão, ele tinha quantos anos? Quem lembra? 75 anos, talvez algum vigor ainda. Aí você pensa assim, no outro ano Sara estava grávida. Foi assim? 15 anos. 15 anos ele andou. Muitas noites de amor, à luz do luar. Agora vai. Nada. Aí vem Agar, vem Ismael, aquela história toda que a gente já sabe. Nada. 15 anos. Abraão, revoltado com Deus numa noite, falou: ô Senhor, eu vou ter que doar minhas coisas, Eliezer que vai ter que ser o meu herdeiro. Deus falou para ele: calma, ainda tem uma caminhada. Sabe quantos anos durou, irmão? Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Do chamado até o cumprimento da promessa, quantos anos? Quem é bom na matemática? 25 anos. Porque é a quarta coisa que você tem que entender sobre o chamado de Deus. Você vai ter que perseverar. Você vai ter que perseverar. E nos momentos mais difíceis, Deus animou Abraão. Nos momentos mais difíceis, Deus renovou a sua esperança e a sua perseverança. Quando Abraão estava para desistir, Deus falou: calma, ainda tem mais uma caminhada, olha para o céu, vê as estrelas, esse vai ser o tamanho da sua descendência. Depois de muito tempo, Abraão já com 99 anos, Deus falou assim: você não vai mais chamar Abraão, você agora é Abraão, pai de multidões. Isaac nasceu depois de 25 anos da promessa. Se você desistir, irmão, sabe onde você vai chegar? Lugar nenhum. Se você desistir, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você perseverar, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Amém? Persevera. Eu sei que a luta é grande. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir. Eu sei que às vezes dá vontade de chutar o balde. Persevera. Deus está transformando a sua vida até você chegar ao cumprimento da promessa dele. Nós temos um chamado. Agora, para finalizar, nós temos um chamado para multiplicar. Deus chamou Abraão para ser o quê? Pai de uma grande nação. Versículo 2, lá do capítulo 12 que nós lemos, ele diz assim: farei de você um grande povo. E nós entendemos, irmãos, à luz do Antigo Testamento, que era uma descendência física. E realmente o povo de Israel, descendente de Abraão, é um povo muito numeroso. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai nos explicar em Romanos e em Gálatas que a descendência que Deus estava falando de Abraão não era apenas uma descendência física, era uma descendência espiritual. O que Deus iria gerar de Abraão não era apenas um filho Isaac e uma descendência, uma nação. O que Deus estava gerando era um povo para ele, um povo separado. E entendemos que nós hoje somos descendentes de Abraão. Sabia que você é descendente de Abraão? Você é judeu? Tem algum judeu aqui? Tem algum israelita aqui? Nós somos brasileiros, mas somos descendentes de Abraão. Não porque o sangue de Abraão corre na nossa veia, não porque o DNA de Abraão está em nós, mas porque a fé de Abraão está na nossa vida. Nós somos descendentes de Abraão pela fé, porque a fé que moveu Abraão, moveu a nossa vida. Descendência de Abraão é descendência espiritual. Qualquer crente
Por isso que os judeus ficaram chateados. Qualquer crente, qualquer raça, de qualquer povo, de qualquer língua, de qualquer tribo nesse planeta fora, que entregar sua vida a Jesus Cristo, passa a ser um descendente de Abraão, passa a fazer parte dessa promessa que a Bíblia diz. E se você entregar a sua vida a Jesus, já entregou a sua vida a Jesus, você também é um descendente de Abraão. Porque Abraão foi chamado para gerar muitos filhos, não somente filhos de sangue como gerou Isaac, mas muitos filhos espirituais. E quem sabe hoje, aqui nessa noite, vão nascer mais filhos de Abraão aqui nessa igreja. Numa certa noite, Abraão, dentro da sua tenda, sem luz, começou a questionar a Deus. Deus falou com ele: sai da tua tenda, porque a tenda está limitando a sua visão. Você tem algumas coisas que estão te atrapalhando de ver, de ter a visão espiritual e a visão física. Deus tira Abraão da tenda e preparou uma noite estrelada. E diz assim: quantas estrelas? Versículo 5 diz: levando para fora, isso é Gênesis 15. Levando para fora da tenda, disse-lhe: o que, irmão? Vamos ler? Olhe para o céu. Se é que pode contar, assim será a sua. Eu imagino Abraão contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que aquela ali eu contei? 7. São bilhões e bilhões de estrelas. Promessa de Deus. A visão da multidão, a visão de tanta gente que ninguém pode contar, do profeta Oséias. Uma multidão maior do que as areias do mar. E o Deus que fala é o Deus que cumpre a sua promessa. E dali em diante, então, diz a palavra em Gênesis 15, que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado ou creditado para a justiça. E lá na frente, no Novo Testamento, vai dizer assim: por isso que ele é chamado de pai da fé. Dali um tempo, com 99 anos, Deus aparece a Abraão de novo. E aí é uma coisa mais radical, porque ele se chamava Abrão. Abrão quer dizer o quê? Pai exaltado. E Deus falou com ele: agora eu estou mudando o seu nome, você vai ser Abraão. Abraão quer dizer o quê? Abraão quer dizer o quê, irmãos? Pai de uma multidão. Isso está em Gênesis 15, de 1 a 5. 25 anos depois, Abraão segurou seu filho nos braços, e a promessa se cumpriu na vida dele. E quando olhamos para o livro de Apocalipse, pode passar, o último livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 9 e 10. Você pode acompanhar comigo aqui? Apocalipse capítulo 7, versículo 9, versículo 10. Vamos lá? Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. O que esse povo dizia? E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, e acima do O último livro da Bíblia. Essa é a visão que João teve. Uma multidão tão numerosa que ninguém podia contar. Deus falou o que com Abraão? Você vai gerar uma nação muito numerosa. A sua descendência será como as estrelas do céu. Você agora é pai de multidão. Está aí o cumprimento. Naquele último dia, diante do trono, uma multidão que ninguém podia contar. E Deus falou com Abraão em Gênesis 12: através de você serão abençoadas o quê?
todas as famílias da terra. Repare Apocalipse, gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, todas as famílias da terra representada. Você entendeu como que a promessa está sendo finalizada em Apocalipse? A terra prometida que Deus tinha dado a Abraão não está na Palestina. A terra prometida que Deus vai dar aos descendentes de Abraão é o céu. A terra prometida é a eternidade ao lado do Senhor. Você está entendendo a promessa de Deus? Deus está te chamando para viver não somente essa vida ao lado dele, mas Deus está te chamando para viver a eternidade ao lado do Senhor Jesus. A bênção prometida a Abraão, eu vou te abençoar, não é uma bênção temporal e terrena. Mas sabe qual é essa bênção, irmão? Sabe qual é a bênção que Deus está prometendo aqui? Deus está prometendo a salvação da nossa vida, a remissão dos nossos pecados e a garantia da vida eterna. Quer bênção maior que essa? Quer bênção maior que essa? Eternidade no céu, salvação. Viver sem Cristo é fácil. Viver sem Cristo é muito fácil. Eu quero ver morrer sem Cristo. Pensa. Deus está te chamando para a salvação e para a eternidade. Morrer sem Cristo vai ser duro. Você quer viver sem Cristo? Você pode viver sem Cristo. Você vai viver numa boa sem Cristo talvez. Mas quando chegar lá, no dia que você tiver que acertar a conta, aí que a coisa vai ficar difícil. E talvez, irmão, viver com Cristo não seja tão fácil, mas morrer com Cristo, que maravilha que vai ser. Abrir os olhos na presença do Senhor e ouvir de Deus o que está sendo ensaiado pelos anjos há muito tempo, abraçando a mim e a você e dizendo: vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação dos séculos. O chamado de Abraão foi para dar início a essa multidão. E ao longo dos séculos, homens e mulheres estão dando a sua vida pregando o Evangelho para que muitas pessoas que estão perdidas conheçam a promessa e a bênção do Senhor. Eu e você estamos sendo chamados para dar prosseguimento ao plano que Deus começou na vida de Abraão. Ouvi o testemunho de uma pessoa hoje, uma jovem de 16 anos, que é líder de uma célula de uma igreja aqui da nossa cidade, mas a sua mãe, separada do pai, se envolveu em todo tipo de coisa errada. E ela acordou de manhã com o telefonema da mãe dizendo: cheirei a noite toda essa semana, essa noite. Sabe o que sua mãe fez essa noite? Cheirou a noite toda. Ela desligou o telefone e declarou dentro da sua casa para a sua família: se Satanás está pensando que eu vou desistir, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Eu vou liderar minha célula. Eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar servindo ao Senhor. E eu vou continuar pagando o preço pela salvação da minha mãe. Será, irmão, que você vai desistir? Deus está te chamando para agregar mais pessoas a essa grande multidão, de todas as famílias da terra. Talvez Deus vai levantar aqui missionários para ir até as nações mais longínquas, pregar o Evangelho, tirar as pessoas que estão vivendo debaixo de escravidão
e dar para elas liberdade, tirar as pessoas que estão vivendo perdidas e dar para elas sentido para a sua vida. Nós somos chamados para chamar, nós somos chamados para ganhar pessoas que estão perto e as que estão longe. Somos dados de presentes às nações da terra. Essa igreja, irmãos, é um presente de Deus para esse bairro. Essa igreja é um presente de Deus para a cidade de Campos. Essa igreja é um presente de Deus para a nação brasileira. Essa igreja é um presente de Deus para as nações da terra. Conversei com a missionária agora que vai para a Zâmbia, passar um mês lá. E eu disse, nós queremos ajudar de alguma maneira. Eu nunca pensei que eu fosse pisar na Zâmbia, mas se eu me associar a essa mulher que está sendo usada por Deus para pregar o Evangelho, o meu pé espiritual vai pisar naquele país e eu posso abençoar aquele povo através da vida dela. E você também, como igreja, pode fazer a mesma coisa. Quando olhamos para essa multidão de remidos pelo sangue do Cordeiro, em pé diante do grande Rei Jesus, gente reconciliada com Deus, que foi tirada do império das trevas e transportada para o reino do seu Filho de amor, vidas que foram livres da morte. Sabe por que essas vidas foram livres da morte? Porque alguém se importou com elas, porque alguém chorou com elas, porque alguém falou do amor de Deus para elas, porque alguém foi usado para tirar essa vida da perdição eterna e colocá-la diante do trono da glória do Senhor Jesus. Você quer ser usado para isso, irmão? Amém? Você quer ser usado para tirar pessoas? Fomos chamados para multiplicar. Fomos chamados para multiplicar vidas. Fomos chamados para formar pessoas que vão agregar a essa multidão. E essas pessoas vão trazer muitas outras. Eu vi o testemunho de um pastor que ganhou uma pessoa para Cristo. Uma pessoa. E ele tirou essa pessoa que estava se enforcando já com a corda no pescoço. Ele foi usado por Deus para tirar essa pessoa de lá. E essa pessoa hoje é líder de uma casa de recuperação que tira muitas vidas do vício e da perdição eterna. Por isso, irmãos, para terminar esse culto, terminar essa mensagem, eu queria te fazer duas perguntas a respeito dessa grande multidão que está sendo gerada a partir da fé de Abraão. A primeira pergunta que eu quero te fazer, olhando para Apocalipse 7, é se você vai estar lá. Você vai estar lá? Seu passaporte já foi garantido? Você já entregou sua vida a Cristo? Você já nasceu de novo? Você já pode dizer, pastor, eu hoje sou um homem, uma mulher lavada pelo precioso sangue de Jesus. Se você fechar os olhos aqui nessa terra hoje, você tem certeza da sua salvação? Você vai estar lá? Vamos ficar de pé? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Eu queria que cada um aqui que está nessa noite saísse com essa certeza. O dia que fizer a chamada, meu nome está na lista, eu vou para o céu.